6 de agosto, dia da Revolução Acreana, e o Acre faz 118 anos de Revolução Acreana. Não é festa, é revolução. Com essa frase dita ao comando da Intendência Boliviana em Chapuri, no Acre, Plácido de Castro deu início à terceira tentativa de tornar independente o território do Acre no dia 6 de agosto de 1902, mesmo dia em que a Bolívia comemorava a liberação do domínio espanhol. Essa foi uma estratégia, segundo alguns historiadores, usada por Plácido de Castro. A escolha da data pode ser irônica, mas foi apenas uma estratégia de Castro, um gaúcho de 22 anos que havia lutado na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul alguns anos antes e estava no território acreano para trabalhar como agremessor. Apesar do aniversário da Revolução Acreana ser comemorada no dia 6 de agosto, a luta dos brasileiros vindos a maioria da região nordeste do Brasil para ocupar o território do Acre e torná-lo independente da Bolívia começou anos antes. A revolução é resultado de um longo processo histórico que vivia ao longo do tempo, percorria essa luta na justiça e muita luta de revolução. Não só no Acre, como na Amazônia, que foi o primeiro ciclo, no primeiro ciclo da borracha. A borracha se tornou tão valiosa quanto o ouro, o que fez com que milhares de brasileiros subissem os rios atrás desse ouro negro. Por isso o Acre foi ocupado, explica o professor Marcos Vinícius das Neves. Galvez ia tornar o Acre independente. A primeira insurreição contra o domínio espanhol ocorreu em julho de 1899, quando o jornalista diplomata espanhol Luís Galvez proclamou a República Independente do Acre. O governo de Galvez durou apenas 100 dias, pois ele foi destituído do cargo pelo exército brasileiro, que, respeitando o Tratado de Iacuch, assinado entre os países em 1867, considerava o Acre território boliviano. E em novembro do ano seguinte, uma nova insurreição liderada pelo jornalista Orlando Corrêa Lopes, um grupo de brasileiros tenta novamente proclamar a República Independente do Acre. O movimento ficou conhecido como Expedição dos Poetas, devido ao grande número de jornalistas literários também que o acompanhavam. Foi facilmente expulso do território pelos bolivianos. A independência, a chegada de Plácido de Castro no Acre, finalmente mudou a sorte dos brasileiros que desejavam a tão sonhada independência e estabelecer o território do Acre independente. Mas quem foi Plácido de Castro? Ele representa uma grande ênfase para a história brasileira, principalmente para os acreanos. De acordo com o livro Acre, uma história em construção, do saudoso professor José Fernandes e das lendas vivas do curso de História da Universidade Federal do Acre, da UFAC, Valdir Calixto e José Dourado, o gaúcho José Plácido de Castro, que nasceu em 1873 e faleceu em 1908, era natural do município de São Gabriel da Cachoeira, do Rio Grande do Sul, membro de uma família de militares que ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre com a intenção de seguir carreira. Depois eu posso gravar um vídeo aqui só falando da carreira de Plácido de Castro. Quando Plácido de Castro, à frente do exército de Seringueiro, invade a cidade de Chapuri
e toma das autoridades e dá início à última fase da Revolução Acreana, a fase mais sangrenta que levou os seringueiros a pegar armas e a luta contra os bolivianos, ressalta o professor Vinícius. Segundo o historiador, até hoje não é possível saber com clareza quantas pessoas morreram naquele conflito, porque qual lado teve mais percas, já que as histórias elas são bem divergentes. As fontes brasileiras aumentam a quantidade de vítimas brasileiras e diminuem as vítimas bolivianas. Já as bolivianas diminuem o número de tropa boliviana, aumenta, e diminui a quantidade de tropas brasileiras. Então as fontes elas são bem divergentes. Eu estimo que de maneira grosseira que cerca de 500 pessoas tenham morrido em 6 meses de combate, diz o professor. Com os combates da Revolução Acreana duraram 6 meses e terminaram em janeiro de 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Esse tratado assinado pelo Acre passou a ser reconhecido, o Acre ser reconhecido ao Brasil, ao território brasileiro. Toda essa história já foi contada em Amazônia de Galvez a Chico Mendes, minissérie escrita pela novelista Glória Pérez e que foi ao ar na TV Globo em 2007. Legando a Revolução, teve um legado muito grande essa Revolução para alguns historiadores. A anexão do território acreano foi mais de que uma revolução, porque deixou marcas culturais que pode ser notada ao longo desses 100 anos. Foi uma luta contra os estrangeiros para que o Acre se tornasse Brasil. Mas logo depois o governo criou no Acre território federal e os acreanos foram novamente à luta para que tivesse autonomia política. E quando a ditadura militar veio moldar o Acre, trazer os fazendeiros, houve um novo momento dessa história, que foi o momento da resistência dos seringueiros contra a transformação da floresta em pasto. Ou seja, os acreanos têm uma marca de luta, resistência e defesa do Acre que permanece em toda a sua história e começa exatamente com a Revolução Acreana, reflete o professor Marcos Vinícius. Fonte do Google, Valdir Calixto e José Dourado, professores da Universidade Federal do Acre.